E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu vou falar aí sobre a reprodução das orquídeas. Esse é um problema bem sério que a gente tem por aí, porque a reprodução das orquídeas elas não ocorre de forma tão natural. Ou seja, se ela ocorrer de forma natural, apenas 0,1% ou às vezes nem isso das sementes são germinadas. Então o processo natural de germinação das sementes ele é bem complicado. E aí para isso você tem que ter laboratório, você vai ter que ter várias tecnologias aí para você conseguir fazer a reprodução dessas sementes, né? Até porque eu falo sempre o seguinte, pensa na semente de orquídea como se fosse farinha de mandioca. Aí você pega essa farinha de mandioca, espalha ela pela mesa e aí você sopra. O que voar é semente. Só para vocês terem ideia de quanto fina é essa semente. Então assim, às vezes é bem complicado a gente falar de sementes, porque a semente das orquídeas, a semente não germinam tão facilmente. E aí vem aquela questão, para você reproduzir a semente, você quer reproduzir por qual motivo? Você vai reproduzir ela para coleção, para comércio, enfim, dependendo da questão que você for reproduzir, é preciso aí uma série de regras. Existem regras para você fazer a reprodução dessas sementes, até porque senão o negócio ficaria bagunçado. Imagine que você tem aí uma planta que você é nativa, e essa planta você pegou ela na mata e você vai fazer a reprodução dela. Esse é um problema bem sério que você está correndo aí o risco, porque para o IBAMA, para o pessoal aí do meio ambiente, não tem diferença entre uma planta nativa e uma planta gerada em laboratório. Isso dependendo da espécie. Por exemplo, as Phalaenopsis, elas não são típicas da nossa região. Nós aqui não temos polinizadores que fazem a polinização dessas Phalaenopsis. Então, dá de se saber, dá de se imaginar que as Phalaenopsis são aí de outra região. Então, elas por si só não se reproduzem aqui. As Vandas, da mesma forma. As Vandas, elas não são típicas da nossa região, elas são da Ásia, em lugar pantanoso. E assim, por isso elas não são da nossa região. Então comercializar Phalaenopsis, Vandas e algumas Cattleyas, elas não são típicas da nossa região. Uma das mais fáceis de reproduzir são as Nefal. Essas crianças aqui, elas soltam brotos, muitos brotos aí. E esses brotos são fáceis de ser retirados e são fáceis de reproduzir. Uma outra também que o pessoal manda muito para mim aqui são as Dendoble. Infelizmente as Dendoble elas não florescem aqui na nossa região. Apesar de que elas ficam bonitonas, ficam aí bem parrudas, elas não vão produzir flores aqui. Esse é um problema bem sério. E por isso que eu coloquei elas aqui de castigo. Todas elas estão de castigo aqui no lugar mais quente. Tá tudo ficando feio aqui, tá tudo sem folha, caindo as folhas, secando tudo, mas faz parte. Essa é uma tentativa da gente fazer ela florescer. E elas são aí bem generosas na questão aí de mudas. Porém as Cattleyas, elas por si só elas não dão sementes, e se elas derem semente também, as sementes elas não vão aí dar grande resultado. É por isso que a gente fala, para você reproduzir, primeiro você precisa aí de ter um laboratório. Com o laboratório você vai conseguir reproduzir, mas você pode gerar semente e mandar para o laboratório. Para mandar para o laboratório, aí existe uma outra questão. Se você for para comércio, aí sua planta vai ter que ter um lacre, é chamado de lacre. É o mesmo que fosse aí o pedigree da orquídea. Então se você não tem esse lacre, você não tem uma origem e você não vai ter como comprovar essa germinação. Além disso, o laboratório que fizer aí a germinação para você, ele precisa te gerar um documento dizendo que essa planta foi gerada pelo laboratório, que está autorizado pelo governo, né? Ele está autorizado aí a fazer a reprodução de sementes de orquídeas. Então assim, não adianta você pegar um amigo seu que tem ali um laboratório de fundo de quintal e achar que você vai simplesmente reproduzir essa semente e ela vai ser válida aí para poder ser comercializada, porque você não tem origem.
É a mesma coisa que você fazer aí uma reprodução de pássaros. Se você não for procurar o órgão competente e fizer o registro desse filhote que nasceu, de nada vale você fazer aí a reprodução desse pássaro. Então fica aí a dica. As orquídeas são a mesma coisa, a legislação é a mesma para pássaros, para orquídeas, para produto de origem vegetal ou de origem florestal, porque as orquídeas, assim como os pássaros, assim como os animais, elas são de origem florestal, ou seja, ela por si só, elas não são nativas, então, ou seja, elas são nativas, elas não são, só que algumas espécies já são aí criadas em laboratório, então esses laboratórios eles têm registros, né? E esses registros eles fazem toda a diferença na hora de você fazer a germinação. Uma vez eu tentei fazer germinação aqui no orquidário. Infelizmente eu não obtive tanto resultado porque nós aqui temos uma temperatura muito elevada. Quando as sementes elas eclodiram, né? Aí o pote ele esquentou e cozinhou as plantas tudinho porque elas geraram calor. E o calor aqui estava intenso, então não deu resultado. É por isso que eu falo, também não adiantava também eu fazer isso para fim de comercialização. A gente comercializa, pode até comercializar de forma clandestina, né? Porque se você for comercializar de acordo com a lei, a planta que eu gerei, a semente, ela deveria ter um lacre, e esse lacre ele é registrado no IBAMA, e depois disso você fazer aí a solicitação do IBAMA com relação à germinação das sementes. Então você precisa do seu laboratório ser registrado como laboratório de reprodução em massa, senão nem nada adianta. Se fosse fácil todo mundo fazia e todo mundo teria um laboratório em casa. Mas essa é uma dica para vocês verem como que funciona as orquídeas, a reprodução das orquídeas, porque nada é tão simples, nada é tão fácil, mas também não é tão difícil assim que a gente não consiga, né? Com um pouco de estudo, com um pouco de paciência você consegue registrar, você consegue fazer todo o processo para você fazer a sua reprodução. Se você quer fazer, se você quer investir nessa área, é uma área que é muito interessante, é uma área muito legal e assim, um negócio que gera bom resultado, né? Porque imagine que nesse painel aqui eu tenho cerca de 3 mil reais. É pouca coisa, né? Mas olha só, cerca de 3 mil reais só nesse painelzinho aqui com um pouquinho de orquídea. E se elas crescerem, eu consigo aí pelo menos uns 10 mil reais aqui com elas já adultas, né? Então só esperar o tempo passar e elas vão dar bom resultado aí. Ou seja, de 3 mil passa para 10 mil, eu vou ganhar 7 mil aí só de deixar elas crescerem e reproduzirem. Mas essa é uma questão aí para longo prazo. Mas é isso aí. Esse foi um vídeo para mostrar para vocês que nada é tão simples, porém nada é tão difícil assim também. Se você tem conhecimento, se você tem interesse, reproduzir orquídeas é muito interessante, mas existe aquelas burocracias. Então você tem que seguir sempre a burocracia para poder ter aí um cultivo, para poder fazer o comércio aí das suas plantas de forma legal. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Valeu e até a próxima. Every time I check the price, my Bitcoin to the sky.